Boa tarde, meus amores. Fala aqui mais um pouquinho sobre a minha carreira artística, sobre mim, o que me motivou a começar teatro, a pedido de todos vocês e da Agatha também, que ela tá fazendo trabalho sobre mim, né? Tá escrevendo um pouco sobre a minha história. O sonho de ser atriz, bailarina, modelo, ganhar o mundo, ser notada, isso era desde pequena. Então, enquanto minha mãe queria que eu aprendesse aqueles trabalhos no meio do nada, de interior, artesanato, eu queria ser atriz, eu queria ser bailarina. E o meu refúgio era na casa da minha avó, quando ela me levava. Eu ficava desfilando no quintal dela, ficava me sentindo em Hollywood. Eu me via sendo aplaudida por muita gente, por uma multidão de gente. Eu ficava imitando Regina Duarte, Fernanda Montenegro, essas atrizes mais antigas, imitava a Xuxa. Então eu dançava, eu me sentia de tudo um pouco. Eu me sentia uma bailarina, eu me sentia atriz, eu me sentia uma modelo nas passarelas. Mas, enfim, a vida me levou para outros caminhos. E o meu sonho foi ficando guardado aqui. Fui fazendo coisas que não tinham nada a ver com o meu sonho, mas fui fazendo outros trabalhos. E em 2015 eu me mudei aqui para Eusébio. E o sonho continuou adormecido aqui, nessa jornada, nesse meu caminho de desencontro com meus sonhos, mas ele continuou adormecido aqui. E quando eu vim pra cá, também foi um momento muito difícil, porque eu tive que sair do trabalho, que na época eu era massoterapeuta e ficava distante de tudo, eu não tinha vida. Eu não, pronto, quando eu vim pra Eusébio, eu passei a não ter vida social, porque, enfim, aqui é complicado. Agora eu já me acostumei, mas ainda é complicado se morar um pouquinho afastado do centro de Eusébio. Então foi um estresse muito grande. Eu reclamava de tudo. Até me adaptar com a minha nova vida aqui em Eusébio, né? E eu descobri a escola de artes. Isso eu descobri bem depois que eu fiquei viúva. E aí aconteceu que eu fiquei viúva. Me mudei em 2015, em 2016 fiquei viúva e perdi a minha irmã. Fiquei viúva em maio, em 17 de maio de 2016. 14 de novembro foi de 2016, perdi a minha irmã. Foi assim, um momento muito difícil da minha vida. Passei várias dificuldades financeiras, de dívida, de não ter o que comer. Então, até minha pensão sair, foram 6 meses e foi um momento muito difícil. E até eu me recuperar financeiramente também. E nesse meu termo que meu marido era vivo, que ele trabalhava no centro de Eusébio, ele falava assim, olha, tem um prédiozinho ali que eu passo, tem muitos rapazes e muita moça dançando, você deve ir lá. Só que eu tava tão estressada, sabe? Eu tava tão desmotivada, porque eu tinha me mudado aqui para Eusébio, eu era massoterapeuta, eu tinha uma profissão, de repente eu tava, mesmo que meu marido fosse um marido bom, mas eu tava totalmente dependente dele financeiramente, e eu não me via nessa situação de ser totalmente dependente, sabe? E eu nunca fui ver. E aí em 2017, uma amiga minha falou assim, Antonila, eu matriculei minha filha num curso, numa escola de arte que tem em Eusébio. Eu falei, uma escola de arte? Ela falou, é. Aí ela me passou o contato, eu fui lá. E quando eu cheguei na escola de arte, né, que hoje antes era na EC, hoje é a Luísa Bruno, mudou o nome. Eu fui muito bem amparada por todos, porque eu cheguei lá uma Antonilha, eu tava destruída. Eu só não mostrava pro mundo como é que eu tava, mas eu estava destruída, por dentro eu tava morta. Eu tava buscando rumo, um direcionamento para eu não entrar numa depressão, para eu não adoecer numa crise de ansiedade, porque eu tinha uma casa, eu tinha um projeto de vida, eu tinha tudo. Eu tinha um marido, eu tinha minha família que eu tanto quis, e de repente eu me via numa situação de que eu perdi o marido, eu perdi minha família, eu enterrei meus sonhos, eu perdi minha irmã. Eu tive que começar do zero a minha vida. Então imagina aí. E a escola de arte foi meu refúgio, foi minha válvula de escape. A dança, o teatro, a música. Enquanto o mundo não enxergava a minha dor, eu usava a minha dor e jogava. Na atuação, na dança, na música, na aula de violão, na aula de canto. Eu usava a dor ao meu favor. E foi aí que eu vi o meu sonho de criança se realizando. Mesmo diante de todas as perdas, eu me sentia feliz. Porque eu estava vendo meu sonho de criança se realizar. Foi fácil? Não foi.
Não foi fácil, porque tinha dia que eu não tava bem, mas eu tava lá. Eu tava lá. Tinha dia que eu colocava um batom vermelho, um salto e ia pra aula. Só Deus sabia como é que eu tava. Sem contar que eu tive que ouvir que profissão não é... Aliás, que atriz não é profissão, que eu devia procurar um trabalho que pagasse minhas contas. Mas, mais uma vez, eu continuei firme, não me arrependo. Eu não ia abrir mão dos meus sonhos. Porque eu já tinha perdido tanta coisa, eu já tinha enterrado uma vida, uma história. Eu não ia... E a partir de... E de hoje em diante, eu não quero mais enterrar meus sonhos, nem por causa de ninguém. Se eu tiver que escolher a mim, os meus sonhos, a minha carreira, eu vou escolher a mim, os meus sonhos. Não vou mais enterrar, não vou mais ter que reprimir tudo que eu quero pra minha vida por pessoas, nem por outras coisas. Eu gostaria que esse sonho de ser atriz tivesse acontecido de forma diferente. Mas, infelizmente, aconteceu em meio à minha dor. A arte salvou a minha vida. Foi o meu refúgio, foi minha válvula de escape. E hoje, aqui, graças a Deus, tenho meu registro profissional de atriz. Sou muito grata na peleja pelos contratos, que é outra coisa difícil, até se fortalecer, até ser reconhecida, né? Ter o trabalho valorizado pelas pessoas, porque as pessoas valorizam. Mas eu estou aqui, continuando todo dia mandando meu portfólio, meu currículo artístico para a agência de publicidade, correndo atrás de diretores. Hoje mesmo já mandei para 2 pessoas. E na torcida aqui que uma hora alguém me note, me contrate para fazer um filme, Hollywood, sei lá, televisão, fazer novela na Globo. Os contratos milionários cheguem. Em nome do Senhor Jesus, vai chegar, eu creio. E essa é a minha história de vida como atriz. E eu sei que eu tenho uma longa peleja pela frente. Pretendo tirar o meu registro profissional de bailarina. Eu sei que eu ainda tenho muito que aprender na dança. Tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender. E vou continuar. Estou me afastada esse ano. Fiz a matrícula, mas não pude ir por vários motivos. Depois eu explico. São outros motivos. Mas é isso. Hoje eu me sinto realizada profissionalmente. Apesar de a estabilidade financeira com o meu trabalho ainda não ter tido o retorno financeiro, mas eu creio que vai chegar. Mas eu estou feliz com a minha profissão e estou lutando. E vou continuar lutando pelo meu sonho, que eu tanto quis na minha vida. E a arte curou minha vida, então foi esse o caminho que eu busquei. E a minha dor, juntei o meu sonho com a minha dor. Para eu me realizar profissionalmente como atriz. E é isso, meus amores. A história, um pouquinho da história da diva de vocês, um pouquinho da minha história, de como tudo começou. Eu não sabia nem o que fazer da minha vida, mas a arte salvou minha vida. A arte salva a vida. Às vezes as pessoas não sabem o significado da dança, mas cada um sabe o significado da dança, da atuação. E eu uso tudo isso ao meu favor, tudo. Porque eu acho que atuar, dançar, é você dançar com a alma, é atuar, é se doar. Não é de qualquer jeito. Eu faço tudo isso de coração, de alma. A dança é verdadeira, a minha atuação é verdadeira. Porque eu sou assim. Essa sou eu. Espero que vocês gostem um pouquinho da minha história que eu tô compartilhando com vocês, tá bom? Beijo.